Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui para o convite do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo para o capítulo 6º desse livro maravilhoso. O capítulo 6º tem o tema Consolação. Bonito, né? No capítulo 5º, nós iniciamos o Sermão das Bem-aventuranças, mas Kardec, talvez não por acaso, nunca por acaso, colocou a consolação no 6º capítulo, lembrando o Cristo Consolador e lembrando a promessa que o Cristo fez depois da sua crucificação, que ele enviaria o Consolador. Então, estamos aqui a lembrar de como nós podemos encarar o que Jesus falou, que quem estivesse com ele estaria leve, estaria facilmente carregando a sua dor e o seu sofrer. E hoje, no nosso tempo atual, nós temos muito mais subsídios para entender por que a fé nos auxilia tanto, conseguindo entender melhor o que o Cristo falou a respeito da leveza das nossas vidas quando a gente pratica a religiosidade cristã. Como o fardo fica leve, como o jugo é suave, como a gente consegue entender melhor, quando a gente consegue praticar melhor a caridade, a fraternidade, a solidariedade, quando a gente está com Jesus, com o que ele nos deixou de ensinamentos. Então hoje o capítulo fala do consolo. E nós vamos passar para as imagens da aula fazendo um estudo, uma reflexão sobre como entender esse fardo leve e o jugo suave. Vamos lá então. Vinde a mim, Mateus diz que Jesus falou, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como entender essas palavras, né? Como que a gente pode hoje, com tudo que a gente tem de intelecto e ciência, descobrir a atualidade das palavras do Cristo? Então vamos lá, no nosso tempo. Nós temos hoje um aparato orgânico, biológico e mental que responde às vibrações divinas, responde à fé, responde à imposição de mãos, responde às preces, responde às nossas convicções de positividade. Tudo isso inserido na nossa religiosidade. As respostas biológicas são comprovadas por exames de imagens ultrassensíveis que detectam ativação de áreas cerebrais em resposta às práticas do âmbito da espiritualidade. Então, hoje, a ciência prova como as pessoas que praticam a religiosidade, aquelas que têm fé, como elas se sustentam melhor nas fases de crise, nos momentos doentios ou nos momentos de aflição. E isso é detectado até por exames de imagens, onde algumas áreas cerebrais são ativadas pelo poder da fé e da religiosidade de cada um. Pesquisas evidenciam diferenças marcantes na resposta aos tratamentos médicos nas patologias inseridas em pacientes que praticam a religiosidade. Pesquisas comprovam os efeitos positivos da emissão de preces à distância em pacientes, por exemplo, em tratamento nas unidades de terapia intensiva. Muito bem. Temos aqui já, voltando ao livro, ao Evangelho segundo o Espiritismo, a parte de João, né, no seu capítulo 14, onde ele fala a respeito da promessa do Cristo. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Olha que lindo!
além do próprio Cristo ser o consolador de todos, porque a gente sabe, pelo que ele nos deixou e pelos evangelhos, a gente sabe o quanto ele ajudou as pessoas. Não só nas curas que ele praticou, mas no verbo, nas atitudes, na relação interpessoal que ele devia ter com as pessoas que lhe procuravam. Então ele era a própria imagem do consolo. Porém, quando essa imagem já não seria mais tão concreta entre todos, ele disse que ele enviaria um outro consolador. E aí ele continua na sua mensagem. O Espírito de verdade será esse consolador. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então o Espírito não se vê mesmo, né? Ele não é palpável. E os apóstolos, para os quais Jesus estava conversando e dando a mensagem, eles eram pessoas escolhidas, pré-escolhidas. Então eles saberiam sentir as mensagens espirituais. Mas, continua Jesus, mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Olha que interessante. Então ele profetizou que tudo que ele deixou bem claro para as pessoas que o ouviram precisaria ser relembrado e precisaria ser entendido, precisaria ser interpretado. E diz mais, diz que seria um Espírito Santo que viria fazer essa chegada, iria trazer este consolo. Na doutrina espírita, o Espírito Santo daquela trindade religiosa são os espíritos superiores. É o símbolo da espiritualidade superior. Então vamos entender, né? Não havia amadurecimento na época para se compreender todas essas verdades. Aqui, assim como a gente já viu com a conversa de Nicodemos, não é? Não dava para entender tudo naquela época. Se a necessidade de relembrar os ensinamentos do Cristo foi profetizada, é porque esses ensinamentos ditos por Jesus poderiam ser mal compreendidos ou esquecidos. E foram. Ele profetizou e assim aconteceu. O Consolador virá para ficar eternamente. O caminho do conhecimento não seria mais exterminado e nem crucificado, como foi Jesus. Então esse Consolador teria que vir, mas de uma forma indestrutível. Ninguém destrói os espíritos superiores. O mundo não verá. A gente não vê os espíritos, né? Ou a maioria de nós. O consolo precisa vir esclarecendo a justiça divina, sem véus, sem alegorias, sem parábolas e sem mistérios, abrindo ao mundo o conhecimento aos homens de onde vieram, por que estão aqui e para onde irão. Essas verdades filosóficas foram descobertas, foram apresentadas sem misticismo, sem fanatismo, sem a luz do misterioso e do maravilhoso, através da doutrina espírita. Reforçar os verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, explicando: somos imortais e exercitamos esta imortalidade em mundos com diferentes escolas, pluralidade dos mundos. Olha só o tanto de ensinamento que a doutrina espírita nos trouxe, nos consolando. O Consolador é concreta a existência de mundos em outras dimensões. Os mundos se comunicam, princípio da mediunidade. Temos todas as chances necessárias para adquirir conhecimento, porque temos várias vidas encarnatórias. Olha quantas verdades foram descortinadas para todos nós através do Espiritismo. Nossos conflitos, doenças
deformidades, desencontros, dores, injustiças passarão. E tem explicação que um dia todos saberemos. Nosso berço divino nos dá duas missões e um presente. Missão: evoluir e ajudar o universo. Presente: o livre-arbítrio. Mais ensinamentos da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Temos nesse capítulo a instrução do Espírito de Verdade. É ele que nos deixa as sábias mensagens desse capítulo. Em 1860, ele se comunicou e Kardec transcreveu neste 6º capítulo as suas mensagens. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias e pela vossa imensa fraqueza. Isso no século XIX. A gente imagina que não mudou muito isso, né? Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Em 1863, ele deixa estas mensagens. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e ensinam a compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores e os sofrimentos morais. Estas duas palavras, devotamento e abnegação, cuidam e fortalecem nossos espíritos, pois resumem a caridade e a humildade. Falas de consolo. Instrução do Espírito de Verdade, em 1861. Disse ele: obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós, minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. É uma verdadeira prece essa mensagem do Consolador. Assim, amigos queridos, faço novamente o convite para que vocês leiam o 6º capítulo, O Consolador Prometido, onde a gente tem a bela fala do Espírito de Verdade e a lembrança que nos ajuda tanto nos dias de hoje da fala do Cristo a respeito do seu consolo. Uma linda semana a todos, que assim seja. Uma boa noite.